Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, como está bem claro aqui, nós já estamos encerrando nosso semestre. Já coloquei inclusive material aqui do último módulo, bem facilzinho, vai ser só uma aula derradeira. Bem, vamos aqui especificamente tratar da matéria. Vamos aqui acessar o material de vocês e vamos aqui finalizar especificamente com o estudo da capacidade postulatória. Bem, pessoal, especificamente a capacidade postulatória é a prerrogativa, né, dada ao profissional para que ele represente pontualmente a parte de uma relação jurídica processual em juízo. Nesse sentido de consequência, ela abrange aos advogados públicos ou privados, defensores públicos e, se for o caso, também ao Ministério Público. Tá? Lembrar pontualmente que a capacidade postulatória não é uma prerrogativa exclusiva do advogado. Mas, de toda maneira, uma prerrogativa definida em lei, exige determinados requisitos formais para o seu exercício. Tudo bem? Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos aqui à Constituição Federal Brasileira de 88, no seu artigo 133. Repito, artigo 133 da Constituição Federal do Brasil diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo invioláveis por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A lei, portanto, ela vai determinar o âmbito e o alcance dessas prerrogativas quanto à atuação do advogado. Nesse sentido de consequência, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, certo? Em 2011, na lavra do ministro Marco Aurélio, foi discutido a questão da constitucionalidade ou não do exame de ordem. E o Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Pleno, consagrou o entendimento de que, de fato, o exame de ordem ele é constitucional. Nesse sentido de consequência, olha o que diz a ementa, pelo menos a parte da ementa, olha o que diz. Alcança-se a qualificação de bacharel em Direito mediante conclusão de curso respectivo e colação de grau. O exame de ordem mostra-se concetâneo com a Constituição Federal, que remete às qualificações previstas em lei. Subsequentemente, pessoal, temos que trazer a atenção específica ao caso relacionado, pessoal, ao artigo 103 do CPC. Artigo 103 do CPC, que fala acerca dos procuradores. Olha o que diz. A parte será representada em juízo por advogado, regularmente inscrito nos quadros, né, da Ordem de Advogados do Brasil. Então, veja, o profissional da advocacia deve haver, portanto, a sua devida inscrição. E para a sua inscrição, evidentemente, tem que ter concluído o curso de Direito ou estar na iminência de sua conclusão, submeter-se, nesse sentido, ao exame de ordem, ser aprovado nas duas fases do exame de ordem. E aí, evidentemente, quando se apresentar à OAB, já na condição de bacharel em Direito, ele vai fazer um juramento, uma solenidade associada, e aí já vai ter o ofício concluído da advocacia. Lembrar que a colação de grau para qualquer curso de bacharel é um ato solene, também é a colação também do profissional para o exercício profissional. Médicos, advogados, todos os demais profissionais passam pelo crivo de solenidade. O direito passa-se por duas solenidades. A solenidade para se tornar bacharel em Direito e a segunda solenidade que é decorrente do exame de ordem. Beleza? Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, a capacidade postulatória, ela admite exceções, tá bom? Não é uma regra absoluta. A capacidade postulatória, ela admite exceções. A primeira que nós vamos trabalhar com vocês é a questão que envolve o habeas corpus. Primeiramente, pessoal, o habeas corpus ele está tratado no Código de Processo Penal dentro da topografia de recursos. Mas o habeas corpus não é um recurso, não se impetra um recurso chamado habeas corpus. Não existe esse tipo de comando. O habeas corpus é um remédio funcional, cristalino, quanto à defesa da liberdade locomotiva, ambulatória dos indivíduos. Ou seja, a sua, a minha, de todos nós, a liberdade de ir e vir e ficar. Mas é uma liberdade que decorre especificamente de uma violação por parte de uma autoridade, praticando, portanto, ilegalidade ou abuso de poder. Assim, a expressão habeas corpus, né? Habeas corpus, corpus, corpo, habeas, livre. O instrumento habeas corpus viabiliza, portanto, a consagração da liberdade de ir e ficar. Cuidado, pessoal, que o indivíduo que está sendo, portanto, investigado e há, evidentemente, um mandado de prisão contra ele, não há a circunstância, né, independentemente do caso, de fato, observando essa peculiaridade, mas não é um motivo em si para se impetrar um habeas corpus. Habeas corpus é quando a prisão ela é ilegal,
né, ou a decorrência de abuso de poder. Beleza? Olha o que diz, portanto, a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 68 da mesma. Proceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O artigo 654, caput do CPP, ele clareia essa prerrogativa do habeas corpus de que não necessita de advogado. Inclusive, pessoal, autoriza que o Ministério Público pode impetrar. Né? Veja que a capacidade postulatória não é uma atribuição exclusiva do advogado. Ela se externaliza ao advogado, defensor público e, dependendo do caso, externaliza-se ao Ministério Público. Bem, nesse caso pontual, olha o que diz o artigo 654 caput do CPP. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, qualquer cidadão, em seu favor ou de outro, ou bem como pelo Ministério Público. Tá bom? Só um ponto curioso, não significa dizer que a pessoa em si ela se torna advogado por ter impetrado o habeas corpus. Tá? Um caso emblemático, histórico, é a situação que informe pontualmente o indivíduo preso que, por um pedaço de papel de pão, ele, portanto, impetrou seu habeas corpus e foi concedida. Então, veja, o habeas corpus tem essa mobilidade. E quando o defensor público, o Ministério Público, tem a prerrogativa pontual e específica, o defensor público já tem por si de forma nata, e no MP de forma específica, é porque sempre decorre de lei, tá bom? Sempre decorre de prerrogativas de lei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Então, capacidade postulatória é a prerrogativa dada ao profissional, em especial ao advogado, mas também se externaliza ao defensor e, excepcionalmente, ao Ministério Público, para que ele possa representar em juízo uma das partes da relação jurídica processual. Nesse sentido de consequência, pessoal, é consagrado na Constituição, no seu artigo 133, que o advogado é um indivíduo, né, um profissional que exerce uma atividade indispensável à administração da justiça, mas sendo que sua atividade ela é regulamentada por lei. E a legislação que rege o advogado consagra, portanto, para que ele possa exercer seu ofício como advogado, que ele submeta-se a exame de ordem. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, pelo Tribunal Pleno, na lavra do ministro Marco Aurélio, consolidou o entendimento de que o exame de ordem é constitucional. Bem, nesse sentido de consequência, vamos partir agora para uma próxima circunstância que envolve também uma exceção à capacidade postulatória. Veja que essas exceções que nós estamos trabalhando com vocês é tanto na seara administrativa quanto na seara jurídica, tá bom? Então, nesse sentido de consequência, vamos partir agora para os juizados especiais. Bem, pessoal, no âmbito dos juizados especiais cíveis, é claro, notório, conhecido, acho que todo mundo sabe disso. No juizado especial civil, não há a necessidade de capacidade postulatória por parte do advogado, se as causas versarem, pessoal, até o valor de 20 salários mínimos. E na mesma medida de consequência, existe o enunciado 27 da FONAGE, que diz a mesma orientação. Bem, eu vou ler o artigo 9º, caput, parágrafo 1º, da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, e em seguida eu vou ler o enunciado 27 da FONAGE. Bem, olha o que diz o artigo 29 caput. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Então, 20 salários mínimos, a assistência por parte do advogado, pessoal, ela é dispensável. Não é regra, ela é dispensável. Bem, para primeiro é o seguinte, sendo facultativa a assistência de uma das partes, comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência jurídica prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. Como eu falei para vocês, no início da minha carreira profissional, dentro do direito, eu fui conciliador de justiça. E vira e mexe, a gente tinha que desenrolar na hora um advogado. Então sempre tinha, lá no Rio de Janeiro, né, no Maranhão é outra realidade, mas lá no Rio, vira e mexe tinha advogado, circulando, transitando. E aí a outra parte, lógico que eu não intervia, mas as partes eram instruídas, olha, inclusive tem advogados, você pode chamar um deles, enfim. Não tendo, o juízo tinha que se virar especificamente para resguardar a capacidade postulatória da parte. E realmente era muito feito isso com bastante afinco, bastante rigor, até porque a lei está aí, a lei exige esse sentido. Então, vira e mexe, às vezes a parte... eu lembro como conciliador de justiça, que a parte sentava aí, tinha um outro advogado do lado, e suscitava nulidade, um monte de loucura. E a gente tinha que explicar para as partes no juizado, não é obrigatório advogado, isso no começo. E hoje o que eu percebo é que as pessoas já sabem disso,
né? Entrar na justiça sem advogado, que não precisa de advogado, está quase que padrão. Só que, evidentemente, essa marca é do Juizado Especial Civil, gente. Bem, vamos partir também para uma outra leitura, que é no âmbito do juizado, né, federal. Então, no juizado no âmbito federal, tem uma outra prerrogativa que também, previsto no seu artigo 10, dispensa a possibilidade de advogado. E vai mais além, pessoal. O artigo ele é bem mais abrangente. Se eu coloquei certo, juizado especial civil, tá, isso mesmo. Então, lá no artigo 10, diz o seguinte, olha só, pessoal, que lei é essa, professor? Calma. Lei 10.259 de 2001. Essa que é a lei que rege os juizados. Olha só, pessoal. Juizados especiais civis e criminais no âmbito que, gente? Federal. Bem, o artigo 10 ele é muito mais abrangente. Olha o que ele diz. As partes poderão designar por escrito representantes para a causa. Advogado não. Então ela pode perfeitamente, pessoal, designar qualquer outra pessoa para representar em juízo. Tá? E é incrível que isso remete a umas certas preocupações, né? Eu nunca atuei no âmbito do conciliador, né, no federal, mas no civil eu sei uma realidade muito positiva. No federal eu sei como advogado, mas como conciliador eu não tenho essa experiência. Mas eu já passei por situações complicadas nesse sentido. Porque realmente é até melhor muitas vezes a parte não vir com ninguém. Então a lei é clara, as partes poderão designar por escrito representantes para a causa, advogado ou não. Advogado ou não. Tá? Tá aqui, tá claro, não temos dúvidas. Então, no âmbito do juizado especial federal, civil, é dispensado o advogado. E a parte pode designar o que, gente? Advogado ou não. Beleza? Tranquilo? Nesse sentido de consequência, pessoal, vamos partir aqui para a análise do juizado especial no âmbito das fazendas públicas, pessoal. Bem, no âmbito das fazendas públicas, gostaria de destacar para vocês o enunciado número 14 da FONAGE, tá? Esse enunciado, pessoal, ele deixa bem claro que é indispensável no âmbito da fazenda pública a presença de advogados. Eu sei que você deve ter acompanhado alguns falatórios, algumas discussões por parte de alguns juristas, que seria o caso de ser dispensado o advogado. E deveria se seguir, alguns defendem, as mesmas prerrogativas da Justiça Federal. Mas a própria FONAGE, né, que são reuniões feitas, pessoal, no âmbito dos estados, por juízes que se reúnem, é bom que viajam também, né? E aí eles se reúnem e discutem a matéria, eles consolidaram o entendimento bem claro na seguinte matéria. Olha só, pessoal. A obrigação da assistência por advogado nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, nos termos da lei dos juizados especiais cíveis, aplica-se ao juizado especial da Fazenda Pública. Então, na Fazenda Pública, aplica-se as mesmas regras do cível, no âmbito estadual. Ou seja, até 20 salários mínimos, você tem a prerrogativa de não ter advogado. Superior a isso, você tem que ter advogado. Em qualquer caso, recorreu, né, pontualmente, você precisa de advogado. Beleza? Até porque você precisa de uma defesa técnica. Coloco aqui para vocês um esquema bem claro daquilo que eu vou explicar mais à frente, de todos os atos processuais que são submetidos ao âmbito dos juizados. Tá? Isso aqui tudinho você vai entender comigo daqui a pouco, na próxima aula, ainda hoje. Bem, pessoal, mais um caso, assim, a Justiça do Trabalho. Coloco aqui para vocês os precedentes, para a gente, o que se fala aqui se prova. Bem, no âmbito do trabalho, eu fico preocupado que eu já vi algumas apostilas, inclusive de muito conhecidas no cenário brasileiro, a nível de exame de ordem. Eu não peguei por outros concursos, mas eu dei uma olhada e me surpreendeu a não abrangência total da análise da Justiça do Trabalho. Me surpreendeu e me deixou preocupado. Mas deixar bem claro para vocês que a capacidade postulatória na Justiça do Trabalho, de fato, como está nesses materiais, ela é facultativa, é dispensada. Só que tem uns contornos que você não pode deixar de lado. Olha o que diz a súmula 425 do TST, pessoal. Essa súmula pontual, ela disciplina especificamente, pessoal, a questão que envolve a capacidade postulatória, o ius ou jus postulante do parte do advogado. A súmula diz o seguinte: o jus postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos seus tribunais regionais de trabalho. Show de bola! Os materiais que eu dei uma olhada dizem isso. Só que, pessoal, tem mais. Não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar
o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Então, cuidado com isso. Porque na esfera trabalhista, pessoal, olha só, na esfera da justiça do trabalho, uma esfera especializada, o jus e os postulantes, ou a capacidade postulatória, ela de fato limita-se, é dispensada, é dispensada na esfera da vara do trabalho e nos tribunais regionais do trabalho. Só que ela é exigida não só quanto aos recursos de competência do TST, gente, mas ainda não alcança também a ação rescisória, a ação cautelar e o MS, o warrant, o mandado de segurança. Pessoal, é bom sempre consultar as informações com a fonte. Não esqueçam disso. Bem, pessoal, na mesma medida e consequência, nós vamos falar especificamente da capacidade postulatória que envolve pontualmente as ações em sede de controle concentrado de funcionalidade. Bem, na sala de aula presencial e também na virtual, eu falei para vocês do controle concentrado, controle difuso, enfim. Pessoal, no que tange pontualmente ao controle concentrado, a legislação, a orientação dos tribunais, em especial do STF, ela é bem clara, ela é bem translúcida. Nas ações em que envolve, pessoal, o controle concentrado de constitucionalidade, sendo, portanto, competência originária do STF, tendo como parâmetro a Constituição Federal, é dispensada, pessoal, para os legitimados, lá do artigo 103, a presença, portanto, de advogado. Só que, deixei aqui, inclusive, o precedente para vocês, os tribunais, né, o STF, ele diz que é necessário haver, portanto, a presença de advogado, pontualmente quando envolve partidos políticos e as confederações ou entidade de classe de âmbito nacional. Tá? Então, nesse sentido e consequência, olha o que diz. É de se exigir, em ação direta de constitucionalidade, a apresentação pelo proponente de instrumento de procuração ao advogado subscrito no inicial com poderes específicos para atacar a nova impugnada. Aí, em seguida, temos aí um outro precedente. O governador do Estado e as demais autoridades de entidades referidas nos incisos do artigo 103, incisos 1 a 7. Veja que é inciso 1 a 7. O 8 e os demais, não. Da Constituição, além de ativamente legitimados a instalação do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos federais e estaduais, mediante ajuizamento de ação direta perante o STF, possui capacidade processual plena e dispõe, ex vi, da própria norma constitucional da capacidade postulatória. Podem, em consequência, enquanto ostentarem aquela condição, praticar no processo de ação direta de inconstitucionalidade qualquer atos ordinariamente privativos de advogados. Show de bola? Beleza? Pessoal, aquilo que se fala aqui se prova também. Vamos aqui ao artigo 103. Eu gosto de tudo limpo, tudo transparente. Bem, olha o que diz o artigo 103 da Constituição. Podem propor a DIN ou ADC, quem, gente? O Presidente da República, a mesa do Estado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, o governador dos estados ou do DF, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Só que, pessoal, olha só, o inciso 8 fala partido político com representação no Congresso, como federação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. A jurisprudência do STF, ela abrange quem, gente? Só até o 7. Então, veja, no que se refere ao partido político com representação no Congresso Nacional e o inciso 9, a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional, não, quer dizer, tem que ter, portanto, advogado. Não está abrangido, portanto, nessa exceção constitucional. Show de bola, tranquilo? Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, pessoal, nós também temos as circunstâncias que envolvem a capacidade postulatória na esfera administrativa. Gente, a súmula vinculante número 5, ela dispensa a presença de advogado. Lembrar pontualmente que poder-se-ia trazer, antes da súmula vinculante número 5, tá? Que o processo administrativo, por exemplo, um PAD, era totalmente eivado de nulidade porque foi cesseado de direito de defesa por parte das partes. Só que a jurisprudência ela sempre dos estados e dos tribunais regionais federais sempre consolidado o entendimento que é dispensado. E o Supremo, né, botou a caneta, assinou claramente que, em seus vários precedentes, que realmente é dispensado. No meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, claramente é. No obstante, na parte da doutrina, muitos processualistas, muitos militantes da área não concordarem. Mas, meu ponto de vista, trabalhando um aspecto constitucional
eu vejo claramente como dispensado sim, tá bom? Bem, esse é o meu ponto de vista e também é o ponto de vista do Supremo que tu vai acertar na prova. A súmula vinculante número 5 diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então a própria parte, ela pode, munida dos seus conhecimentos e munida da sua necessidade de defender-se, ela pode perfeitamente, pessoal, invocar, né, vários elementos de direito material e processual administrativo para invocar a sua defesa, tá bom? Bem, não acabamos pontualmente de analisar o caso, eu não coloquei aqui, acabei de perceber, mas a minha memória é boa e eu lembrei de um caso pontual no Código Processual Penal. Então eu peço para vocês também incluírem aí no material de vocês esse caso pontual. E está previsto no artigo 623. Tá? Peço venha, eu fiz um material aqui e não coloquei. Pessoal, a revisão criminal, né, essa ação revisional, ela prevê pontualmente a dispensa de advogado. Olha o que diz o artigo 623 do Código Processual Penal. Olha o que diz. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu. Quer dizer, a revisão criminal, ele pode pedir o quê, gente? O próprio réu. Ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, acidente, descendente ou irmão. Então, é mais um caso em que foge, portanto, da necessidade do ius postulante, do jus postulante, da capacidade postulatória por parte do advogado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, pessoal, especificamente destaco para vocês o que envolve a justiça arbitral. Eu nunca vi cobrar isso em prova, mas é importante nós sabermos. Aqui, nesse ponto, os profissionais, inclusive advogados nessa área, reconhecem que há essa dispensa. E aí, no meu ponto de vista, já entendo que deveria haver sim advogado. Mas, enfim, vamos seguir a lei. A lei é clara. Artigo 21, parágrafo 3º é bem claro nesse sentido. Artigo 21, parágrafo 3º diz o seguinte. Bem, artigo 21 da lei de arbitragem, olha o que diz. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção ou de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se ainda às partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. Bem, o parágrafo 3º, que é um parágrafo que tangencia quanto à questão do advogado, deixa bem claro que as partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada sempre, olha só, a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. Então, pessoal, mais uma vez, um outro caso de dispensa do advogado, dispensa da capacidade postulatória, do ius postulante ou do jus postulante. No meu ponto de vista, eu entendo que era necessário ter o advogado sim, tá bom? Mas sou voto vencido e a lei é clara e não tem minutos de discussões. Bem, pessoal, ficou claro essas informações? Vamos só recapitular. Quais são as circunstâncias em que envolve a dispensa do advogado, pessoal, quanto ao exercício da capacidade postulatória? Nós temos o habeas corpus, nós temos no sistema, ou melhor, no microsistema dos juizados, seja na esfera estadual, federal ou fazendária. Nós temos, subsequentemente, pessoal, as ações rescisórias, ação cautelar, MS, na esfera trabalhista, nas varas do trabalho em gerais, nos tribunais regionais do trabalho, né, súmula 425 do ST, é bem claro nesse sentido, e visa a trazer um melhor entendimento quanto à redação do artigo 791 da CLT. Dando seguimento, pessoal, a revisão criminal, artigo 623 do CPP. Aí nós temos também as ações constitucionais em sede de controle de constitucionalidade, né, a ADIM, no caso, especificamente o partido político, as confederações e entidade de classe no âmbito nacional, elas têm que ter advogado. Os demais, legitimado ao artigo 103, ou seja, do inciso 1 até o inciso 7 do artigo 103, né, governador, enfim, todos esses caras eles já têm a capacidade postulatória. Bem, e finalizando nesse ponto, a justiça arbitral. Beleza? A justiça arbitral também tem essa prerrogativa especial de não ter a necessidade de advogado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bem, meus amigos, nesse sentido de contexto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já falei bastante.
Isso aqui, pessoal, não é uma matéria 100% de direito processual civil, está mais ligado ao direito civil, ao direito empresarial, mas fala quanto à obrigatoriedade do advogado ter que assinar os atos constitutivos das sociedades empresárias. Aqui, pontualmente, é um tema que não é polêmico, é um tema que tem suas insatisfações pela classe dos advogados e remete uma certa atenção, tá bom? Isso aqui não é um tema essencialmente de processo civil, mas é importante porque toca no tema. Bem, primeiramente, pessoal, no que se refere à prerrogativa do advogado assinar para ter validade os estatutos das empresas, das entidades, está previsto pontualmente no artigo 1º, parágrafo 2º do seu estatuto profissional, que diz o seguinte: os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados pelos advogados. Então, pessoal, visado, ou seja, o advogado olhou, assinou, concordou, show de bola. Só que, pessoal, no âmbito do sistema das microempresas e empresas de pequeno porte, pessoal, não se aplica isso. Não se aplica isso, ok? E só lembrar aqui, pessoal, pontualmente o que é uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, é lembrar pontualmente acerca do seu faturamento, tá? Da sua receita bruta. Perdoe-me, da sua receita bruta. O artigo 3º da Lei Complementar 123, que é a Lei das Microempresas, diz o seguinte: para os efeitos desta lei complementar, considera-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o artigo 966 do Código Civil. Esse artigo 966 eu tenho o prazer de lembrar mentalmente, diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Ponto, fecha aspas. É um artigo que é lindo. Na época da faculdade, eu lembro disso porque eu estudei muito a teoria da empresa no modelo italiano, né? Inclusive, foi minha tese que eu fiz de defesa pontual na faculdade, então eu fiz questão de pegar o código italiano, né? Para fazer análise. Então, assim, foi uma matéria que eu gostei muito. Bem, lembranças saudosas. Devidamente registradas no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso, desde que: no inciso 1, no caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta. Eu já vi cair para a prova de Receita Federal. Deixa eu ver outra. Eu já vi cair na prova da Receita Federal se é receita bruta ou receita líquida. É receita bruta, tá? Igual ou inferior a R$360 mil. No caso de empresa de pequeno porte, EPP, aufira em cada ano calendário receita bruta superior ao que, gente? 360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000, ok? Então, no âmbito das microempresas, não há a exigência do advogado. Veja que são valores muito altos, ou seja, são empresas que poderiam ter o advogado atuando, inclusive visando os contratos, e ficou ao cargo, vamos ser sinceros entre nós, ao âmbito dos contadores. Os contadores, eles absorveram essa prerrogativa de fazer os estatutos, fazer os contratos sociais, tá bom? Acabou que ficou para o contador de serviço. Bem, pessoal, deixando aqui um ponto aqui específico para vocês, fazer as anotações, as suas análises, e vamos aqui partir especificamente com a formação do processo, em especial a formação, portanto, da relação jurídica processual. Cadê aqui? Tem um desenho que eu gosto de trabalhar para a gente explicar a matéria. Só um instantinho. Aqui. Bem, pontualmente, pessoal, quando nós falamos da formação da relação jurídica processual, existem duas correntes. Tem uma corrente que interpreta categoricamente que a formação do processo envolve necessariamente a formação da relação jurídica processual. Então, quando há a distribuição da inicial, né, o autor, ele com o advogado exercendo a sua capacidade postulatória o mesmo, e há, portanto, a distribuição da ação, né, o protocolo da inicial, da exordial, aí que vai acontecer, pessoal? O juiz recebendo, evidentemente, identificando o juiz e tal, a relação jurídica processual segundo essa corrente. Então, para essa corrente, a formação do processo e como também a formação da relação jurídica processual já depreende quando há uma relação não angular, ou seja, linear, autor-juiz. E nesse sentido e contexto, coloquei aqui para vocês, olha aqui, vamos supor pontualmente que o juiz já conceda em inaudito altera par, né, um pedido de tutela provisória. Então já desencadeia, portanto, claramente que existe um processo, que existe direitos, existe reconhecimento, portanto, da prerrogativa da parte autora. Só que há uma corrente mais clássica, né, inclusive com pensamentos contundentes,
salvo engano, Misael Montenegro Filho é um deles, Misael Montenegro Filho é um deles, deixa claramente que, para que haja pontualmente a relação jurídica processual, tem que haver a citação válida. E ele fala e cita a questão da estabilização do processo, que nesse ponto todos os juristas, de forma unânime, eles trazem esse entendimento da estabilização do processo. E quando é que ocorre a estabilização do processo, gente? Quando a citação ela é válida. E a citação ela é válida, pessoal, ela gera uma série de fenômenos jurídicos que está no artigo 240 do CPC. Vamos lá rapidinho, artigo 240. Olha o que diz o artigo 240 do CPC. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui immora devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 do Código Civil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos pontuais, ficou claro, portanto, que a relação jurídica processual ela se desencadeia, pessoal, segundo uma corrente, quando há, evidentemente, a relação autor-juiz. O artigo 312 do CPC deixa bem claro quando há a formação do processo. Também aqui no título, ó, formação do processo. Então, quando é que forma o processo? Olha só, abre aspas, considera a proposta ação quando a petição inicial for protocolada. Então, o protocolo forma o processo. O processo, portanto, havendo a comunicação com o juiz, já houve a formação do processo e agora é que surge a formação da relação jurídica processual. Isso para essa corrente que entende que já existe uma relação jurídica linear. Eupídio Donizete é um dos que defende esse entendimento. Eupídio Donizete deixa bem claro que é possível, sim. Aliás, ele diz que já existe a relação jurídica processual nesse sentido e consequência. Mas Misael Montenegro Filho, ele traz o entendimento pontual que não, somente com a citação válida, porque há o fenômeno da estabilização do processo. Há o fenômeno da estabilização do processo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, vamos aqui adentrar no próximo bloco, da próxima videoaula, de forma mais desmedida, mais aprofundada, no que tange, no que se refere especificamente, pessoal, à formação do processo, tá bom? Bem, aí vou tratar especificamente do contrato de mandato, instrumento de procuração, fazer as restrições e as demais peculiaridades. Meus queridos, muito obrigado pela sua atenção, te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, fique em paz, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.